Até que idade o idoso pode morar sozinho? Será que uma pessoa com mais de 90 anos de idade ainda pode morar sozinho? O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP e hoje eu vou te trazer tudo sobre esse assunto. Vou falar sobre se existem proibições, quais são as idades permitidas para os idosos ainda fazerem as coisas e dar algumas dicas também. Para a gente começar, eu já vou te entregar a resposta de mão beijada aqui no começo. Mas fica aqui no vídeo porque eu vou te explicar o porquê dessa resposta que eu vou dar agora e também algumas dicas de, ok, como fazer para morar sozinho por mais tempo. A resposta é: não existe idade limite para um idoso morar sozinho. Uma pessoa de 100, 110 anos, se ela conseguir e quiser morar sozinha, ela pode. Não tem nenhuma proibição por lei. Inclusive, eu já tive paciente com pouco mais de 100 anos de idade que morava assim sozinho e estava tudo bem. Na verdade, aqui tem um mito que eu quero desfazer. Não existe nenhuma lei no Brasil que proíba qualquer pessoa de fazer qualquer coisa por limite de idade. Pessoas com mais de 90, 100 anos podem votar se quiserem. Elas também podem viajar sozinhas se quiserem, podem vender e comprar imóveis tranquilamente. Muita gente se pergunta isso. Tá, mas e se a pessoa com 95 anos, ela tem um quadro de Alzheimer que faz com que ela esteja esquecida? Mas aí é outro porém. E tá ali aqui no próximo assunto que eu quero lidar. A idade por si só não vai limitar a pessoa. O que pode limitar? Se a pessoa não tem condições de tomar escolhas. Quem que são as pessoas que não têm condições de tomar escolhas? São as pessoas que têm quadros de demência, geralmente moderada a avançada. Então, por exemplo, recentemente o Fernando Henrique Cardoso, ele teve o processo de curatela. Ele já está com um quadro de Alzheimer moderado avançado, e aí o filho foi lá e começou a tomar as decisões por ele. Isso é um processo judicial, inclusive. Mas aí observe que o que está limitando aqui o idoso não é a idade dele, é o Alzheimer. Tem gente que tem Alzheimer com 65 anos de idade, tem gente que tem até antes dos 60. Então pode ser que a pessoa esteja limitada por conta do Alzheimer, não por conta da idade, é uma pessoa super jovem. Assim como o contrário é válido. Uma pessoa de 90 e poucos anos, 100 anos, se ela não tem nenhum quadro demencial, então se o funcionamento da cabeça dela está funcionando muito bem, ela tá com memória, tá com atenção, orientação, tudo isso tranquilo, ela consegue sim tomar decisões, então ela pode tomar decisões como de morar sozinha, viajar sozinha, vender casa, comprar casa, tudo isso. Os outros tipos de doença que podem fazer com que a pessoa perca a condição de tomar decisões são doenças psiquiátricas muito graves. Então, uma depressão extremamente grave, um transtorno psiquiátrico como um transtorno bipolar extremamente grave, uma esquizofrenia grave. Mas, gente, isso é diagnóstico de médico, tá bem? Não é para sair dando diagnóstico, minha vizinha ela tá com uma depressão muito grave, então ela não tá conseguindo escolher as coisas. Quem fala isso é médico, isso é uma coisa muito séria. Então, ok, você já entendeu que a idade por si só não vai limitar para nada, muito menos para morar sozinho, certo? O que a gente olha então? Principalmente essa questão do poder de escolha e a funcionalidade do idoso. Quer dizer, se ele consegue fazer as coisas para se suprir, se ele está conseguindo morar em segurança, principalmente sozinho. E aí aqui vem um porém. O idoso não precisa necessariamente ser completamente independente e fazer tudo para morar sozinho. Por exemplo, um idoso que não dirija, ainda assim ele pode morar sozinho, se ele tiver outro jeito de se transportar ou se as pessoas ajudarem ele a se transportar. Um idoso que não consegue cozinhar, seja por um problema leve de memória, seja porque ele não consegue ficar de pé para cozinhar por algum problema. Mesmo assim, se ele consegue comprar uma comida ou se alguém pode trazer para ele, beleza. A gente também tem aí uma maneira de ele conseguir morar sozinho, sem, precisar de alguém, de se mudar de casa, por exemplo. Mesma coisa para o idoso que não consegue separar os seus remédios. Tem idoso que às vezes toma muito remédio, nunca conseguiu separar, se confunde todo. Ele não precisa morar com alguém só para separar os remédios. Pode vir alguém ali uma vez na semana, uma vez no dia, ajudar ele a separar os remédios, a pessoa vai só tomando. Tá entendendo? Então, o que a gente vê é mais a condição de o idoso fazer as coisas. É assim que a gente toma uma decisão de o idoso consegue morar ou não sozinho. E uma coisa bem importante também e polêmica que eu vou trazer aqui. Quem toma essa decisão de morar ou não sozinho é o idoso. Como eu falei no começo do vídeo, idosos que têm quadros de demência ou quadros psiquiátricos muito graves, e ambos os diagnósticos eles são dados sempre por um médico, de preferência um médico geriatra, aí sim a gente tem alguém que não está conseguindo tomar decisões por si próprio, ok? Porém, em todos os outros casos, mesmo se o idoso tem muitos problemas de saúde, se ele tem dificuldades, se ele assume os riscos, ou seja, se ele fala, eu quero morar sozinho mesmo sabendo de todos os riscos, sim, ele tem condição de fazer isso.
Gente, ele é como um adulto, na verdade, né? Então, por exemplo, um adulto, que todo mundo conhece, um adulto que às vezes mora na casa que tá uma bagunça só, que ele não consegue limpar nada, que ele não consegue se cuidar direito, mas ele é um adulto, ele é tratado como um adulto no sentido de que ninguém vai lá e arranca ele da casa dele e fala, tu não tem condição de morar sozinho. Então, não é só porque é idoso que a gente vai fazer isso. Tá? Ah, mas então eu tô vendo ali meu pai que ele não tá tendo condição de tomar os remédios dele, ele não tá se cuidando. O que que eu vou fazer? Ele tem condição de escolha, mas eu tô vendo que ele não tá bem. Aí vem as dicas que eu vou dar aqui. Primeira coisa, se você que tá assistindo esse vídeo aí, possivelmente, ou você é um idoso que quer convencer seus familiares, seus filhos, de que você tem condições de morar sozinho, ou você é um familiar, você é um filho de idoso que tá vendo, que tá preocupado com seus pais, para vocês dois, a minha dica é: primeira coisa, respeite para ser respeitado. Não adianta atacar, atingir outra pessoa. Respeitar é o melhor negócio. Segundo, diálogo, conversar. Ter uma conversa franca. Se você está preocupado com alguma coisa, se você está achando que estão invadindo a sua privacidade, sente, coloca todo mundo ali na mesa, quem importa de verdade, né, os familiares mais próximos, e conversa. Muitas vezes é desse jeito que a gente consegue convencer, por exemplo, um idoso, e eu faço isso em consultório também, aquele idoso que mora sozinho, mas que eu vejo que está com várias dificuldades, às vezes ele mesmo não está enxergando essas dificuldades. Eu converso, eu aponto para ele, olha, eu tô vendo que o senhor tá tendo dificuldade nisso. Será que a gente não consegue achar um meio termo? Às vezes aquela postura, às vezes não, sempre, aquela postura de combate, de embate, de já chegar falando, vai morar comigo agora, vai mudar para tal lugar, vai para uma casa de repouso, pronto, pronto, pronto. Não é o que mais ajuda, só vai criar um conflito familiar, vai tirar laços de amor de dentro da família e o idoso vai ficar contrariado na maioria das vezes. Então, conversar, dialogar, colocar ali na mesa os pontos importantes. Olha, pai, tudo bem, eu respeito, o senhor tem direito de escolher morar sozinho, ok. Mas a gente tá vendo que o senhor não tá conseguindo se alimentar direito porque não tá mais conseguindo cozinhar. Vamos achar um meio termo? Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Vamos achar um meio termo? Eu cedo um pouquinho, o senhor cede um pouquinho, porque eu tô do lado do senhor e da senhora, eu sempre falo assim, e eu tô mesmo. Só que para isso, eu preciso sim garantir algumas coisas básicas de segurança. Então, o meu ceder aqui vai ser ok. Eu vou respeitar o senhor como idoso, o senhor vai morar sozinho. Mas o que que o senhor pode fazer de contrapartida para se alimentar melhor, por exemplo? Que tal, se não está conseguindo cozinhar, contratar alguém que faça uma comidinha, ou então na hora do almoço ir para casa da filha para poder almoçar, porque se ela faz um almoço. São alguns exemplos. Entrar sempre em meios termos, entendeu? Se você aqui é o familiar, então se você é filho, se você é neto, sobrinho, irmão, respeite o idoso no sentido de não infantilize. Já falei isso em alguns vídeos. Idoso não vira criança, tá? Idoso é uma pessoa com uma história, ele tem 70, 60, 80, 90 anos de história. Não é igual uma criança que a gente educa porque a criança tá crua, ela veio pro mundo sem aprender nada. Não, ele já tem os aprendizados dele. Se você tem dificuldade para lidar com idosos, acha que idosos são muito teimosos, tem muito combate na sua casa, eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso. Eu também vou deixar linkado aqui, eu acho que vale a pena você ir lá assistir. Talvez vai te trazer mais leveza para o coração. E se você é o idoso, também respeite o seu filho. Entenda que a maioria das coisas que ele está fazendo é por amor. Mostre o seu lado. Mostre, olha filho, eu mostro nessa casa aqui a vida inteira. Eu não quero sair daqui, mas eu estou disposto sim a fazer algumas mudanças. O que a gente pode fazer para deixar a casa mais segura, por exemplo? Esse é um ótimo meio termo. Ok, tô falando aqui nesse vídeo que então a gente observa para saber, né, se o idoso tem condições de morar sozinho ou então se a gente deve entrar sugerindo para ele de procurar ajuda em algumas coisas, ou então realmente tem gente que não vai mais ter condição de morar sozinho e a gente vai trazer isso com o maior amor do mundo para ele, ouvindo o coração dele, entendendo, porque às vezes a gente consegue achar uma solução ali que seja mais leve, como por exemplo, ó, pai, a gente tá vendo, a gente já fez várias mudanças e mesmo assim o senhor não tá tendo condição de morar sozinho. O que que a gente pode fazer? Pode trazer um cuidador para dentro da sua casa, para você não precisar sair da sua casa. Ou então, vamos morar lá em casa, mas a gente faz um puxadinho. Ou então, quem sabe o senhor morar com seu irmão, se não quer morar com o filho. Sabe? Entrar nesse jogo de cintura aí. Mas o que que a gente, né, o que que a gente deve então analisar para quando a gente precisa ter essa conversa? Eu sempre trago alguns pontos que a família e o próprio idoso também deve observar para saber se está conseguindo realmente se cuidar completamente. Primeira questão, remédios. O idoso deve ter condição de estar tomando ali os seus remédios. Tem muito idoso, como eu falei, que não consegue separar os remédios. Aí a gente sugere, né? A gente pede para alguém da família entrar em campo. Então, ou a família, ou um funcionário, um cuidador,
fazer a separação dos remédios, porque a maioria dos idosos consegue tomar sozinho, só precisa que esteja separado. Eu fiz um vídeo aqui no canal que é especificamente sobre dicas para não esquecer de tomar os remédios. Confere lá, eu dou várias dicas, como caixinha de remédios, tabela de medicações, eu acho que você vai gostar desse vídeo. Mas os remédios são uma dessas questões. Ah, ele não consegue separar os remédios, então não pode morar sozinho. Calma, chama alguém para ajudar. Às vezes tem caixa de remédio que dá para separar para a semana inteira e ele só vai tomando. Ah, não, ele não consegue lembrar nem mesmo de tomar. Aí já é um problema maior. Se ele toma poucos remédios, às vezes só um por dia, às vezes tem alguém que consegue, uma vizinha, consegue dar uma passada lá e dar os remédios dele ali só de manhã e pronto, dá para simplificar. Mas se realmente não tá conseguindo de jeito nenhum, não tá tendo ninguém ali para ir, talvez tenha que ser repensado essa história de morar sozinha, conversando em família, como eu falei. Segundo ponto, será que eu sou idoso, será que se eu cair eu tenho condição de levantar sozinho? Talvez se eu não tiver condição de levantar sozinho, não tiver força, primeiro eu preciso ir atrás dessa força, através de atividade física, através de fisioterapia. Segundo, eu tenho que ter algum jeito de procurar ajuda. Então, eu tenho que ter, por exemplo, um celular ali na minha mão sempre, um relógio inteligente. O Apple Watch, por exemplo, é um relógio que dá para fazer ligação do próprio relógio, daí dá para deixar o tempo inteiro no punho e ligar para alguém. Existem alguns relógios, inclusive, que eles detectam quando o idoso caiu. Ou então até uma Alexa, que é aquele, tipo, não é um robozinho, né? Mas é uma caixinha de som que ela nos escuta, que eu posso falar, Alexa, liga para o meu filho. E aí ela vai ter cadastrado lá, né? E aí ela vai poder ligar para o seu filho, por exemplo, se você tiver uma queda e não conseguir levantar. Outra coisa que o idoso tem que conseguir fazer é se alimentar adequadamente. Muita gente não consegue mais cozinhar, ou nem nunca soube cozinhar, não gosta de cozinhar. Nesse caso, a gente vai precisar pedir ajuda, não é mesmo? Bom, aí dá para ser criativo também. Às vezes pedir uma entrega de algum restaurante, pedir ajuda de familiar, não importa. Outra coisa que é importante pensar é se a minha casa está adaptada. Muito idoso mora na mesma casa desde sempre e não quer sair dali, mas é uma casa perigosa, cheia de degraus, com corredores ali escuros, cheia de tapetes, cheia de objetos que podem acabar levando a um tropeço. Fiz um vídeo aqui no canal sobre como deixar sua casa mais segura para evitar quedas. Às vezes vale a pena a gente fazer algumas adaptações para continuar assim morando na mesma casa. E por último, eu falo que é importante também a gente observar a higiene daquele idoso. Ele tá conseguindo tomar banho sozinho, tá conseguindo ir ao banheiro, se secar sozinho, limpar bem ali o bumbum depois de evacuar? Se tá falhando aí, tem que entender o porquê. Se é algo que dá para corrigir, às vezes é porque ele tá com baixa força muscular, uma fisioterapia vai ajudar, ou então se realmente tá na hora de ter alguém ali por mais perto. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar um comentário e uma curtida aqui para mim. É o único jeito de valorizar o meu trabalho. E se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo. Até mais!